CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde os ouvintes, os colegas aqui do estúdio. Vocês sabem que eu adoro vir presencialmente, Nós né? Nós adoramos sua presença e aqui. Hoje, por um motivo especialíssimo, que a gente está com uma convidada aqui de luxo. Luxo em todos os sentidos, né, Mário? Luxo, charme e elegância. Inclusive, tive que vir com uma sandália diferenciada, uma bolsa diferenciada, e felizmente ela percebeu, porque o objetivo era esse. Ela comentou, então eu tô bem. Vou tirar uma foto, não vou pedir para você levantar o pé aqui. Vou tirar uma foto da sua sandália, Adalberto há de colocar no site, pode? Pode, por favor. Não, eu tô olhando, eu confesso, custa uma fortuna, gente. Isso aqui não tinha visto, mas Tati Arruda vê, tá vendo? Nossa, agora sim, que eu venho? Até assim no meu olhar agora. Eu falei assim... Até te cegou, né? Essa unha tá boa, essa unha? Porque eu tenho que botar no site da CBN. Não, Mário, dá uma cortada na unha. Vou cortar então, coisa essa nenhuma, parte ficou faltando. Tira mais de longe. Agora já foi. Sim. Já foi? Ah, ótimo. Boa tarde, gente. Tudo é Boa brincadeira. tarde, adoro estar aqui. Adorei ser convidada para esse papo extra aqui. Vamos só lembrando, Tati é a nossa consultora de moda e estilo, Andréia Salsa é nossa consultora assim, do CBN Vida Profissional. Ela é mentora de líderes, professora da FAES, da FGV, enfim, trata do mercado corporativo. O que vocês estão fazendo juntos aqui, gente? Isso tudo tem uma explicação. Júlia, não é? Júlia Salsa, filha de Andréia Salsa. O que Júlia quer? Que tá lá, ó, deve estar lá vendo a gente lá via internet. Eu abro umas caixinhas, né, Mário, no meu Instagram. Sim. E os ouvintes vão dando as sugestões e ela deu, tá? Sem nenhum tipo de estímulo da mãe, não. E ela trouxe uma questão que é muito contemporânea, né, Tati? Que é essa questão das empresas tentarem imprimir, ou explicitamente ou implicitamente, o estilo que as pessoas têm que se vestir, principalmente aspectos de cabelo, de cor, de estilo, e o quanto que isso, né, está na mão das empresas e o quanto tem aí, qual é o limite entre o que a empresa tem o domínio para recomendar e o que é a individualidade de cada pessoa. Então, trouxemos aí, inclusive, sugestão de Adalberto, convidar a nossa querida Tati para a gente compartilhar aqui esse papo. Já vou passar a palavra a Tati, mas isso acontece ainda hoje? Fora o uniforme, assim, as empresas estão exigindo, olha, o cabelo não pode ser pintado, olha isso aqui, olha aquilo, enfim. Eu acho, Mário, que tem uma questão, a gente até trouxe isso no nosso último comentário, né, que tem uma temática que é muito relevante cada vez mais, que é a inclusão e diversidade. Então, as pessoas estão um pouco mais cautelosas em como colocam isso, mas ainda tem umas recomendações que, no fundo, podem ter algumas questões de ordem, inclusive até racial mesmo, né? De, olha, talvez fosse ideal alisar o seu cabelo, olha, talvez trocar a cor do tom do seu cabelo, ou cuidado com essa roupa que está muito colorida. Então, a gente ainda tem, as pessoas têm normalmente um pouco mais de cuidado, mas a própria Tati trouxe aqui uma denúncia enquanto a gente estava aqui, denúncia não, um comentário, né? Enquanto a gente estava aqui na informalidade, que recentemente teve uma empresa que soltou uma cartilha com recomendações que comprovam que a gente ainda tem problemas nessa área, né, Tati? A gente vai até mudar o enquadramento da nossa câmera. Estão reclamando que a câmera está só em mim e ninguém está vendo Tati e André. Eles querem ver, ué. Então vamos colocar para moda, pronto. O que, Tati? Que cartilha? Então, a gente comentou aqui, a gente teve uma terça-feira só falando sobre isso no Cotidiano na Moda, sobre o banco que queria falar sobre a forma, queria orientar de uma forma, tentou orientar os funcionários como eles deveriam se vestir. Uma empresa que se diz inovadora, tecnológica, mas que estava tentando ali estabelecer alguns requisitos que caíam no âmbito pessoal. Por exemplo, a capinha do celular. E isso era uma das coisas que a gente queria muito até saber da André, porque o celular é considerado um item pessoal. Se a empresa não dá o equipamento, como que a empresa vai ter controle sobre a capinha do meu celular, que tem que estar de tal ou tal forma? Eu acredito que, aí como consultora falando que acontece que algumas orientações precisam ser dadas, às vezes é uma informação que precisa ir só para uma pessoa, sabe? Mas a empresa, para não fazer algo, poxa, a empresa está me perseguindo, tem que ser uma informação passada no geral, por exemplo, os cuidados básicos de higiene,
Muitas vezes eles precisam ser reforçados e essas cartilhas são usadas para isso. Mas eu acho que o âmbito que essa cartilha tomou, que assustou muita gente aí, né? Acho que a Andréa pode falar sobre isso. E eu acho que quando a empresa não fornece o uniforme, nem um código de vestimenta claro, realmente a pessoa está livre para usar o que quiser, entre aspas, né? Não obstante, a empresa também não pode alegar o seguinte: olha, você, enquanto está trabalhando, você representa a minha marca. Então, quem olhar para você, de certa forma, está olhando para a empresa. Ou isso é invasivo demais? Não. Eu acho que tem uma coisa, Mário, que assim, é inegável, né? A nossa presença transmite uma mensagem, né? Isso é inegável, né, Tati? Seja no trabalho, seja na vida privada, enfim. Então, na hora em que eu tenho uma atividade profissional e que a minha vestimento, a minha aparência transmite alguma coisa que ofende um cliente ou passe uma mensagem que é diferente do que deveria passar, esse é o limite. Então, vamos dar exemplos claros, como a gente adora dar aqui no nosso quadro, né? É claro que tem pessoas, né, que são belíssimas do ponto de vista estético e, às vezes, o lugar adequado para mostrar sua beleza, sua academia, né? Afinal, as pessoas malham, enfim, é numa praia, é num churrasco com amigo. Agora, camisas muito decotadas, tanto para homens quanto para mulheres, né? Decotes. As blusas muito justas, masculinas também. Também, ou uma transparência, isso pode transmitir uma imagem diferente do produto que está sendo vendido. Não é aquele momento específico. Agora, onde começa a ultrapassar, Mário, e eu acho que diferente, porque o dress code sempre foi um tema, né? Atual, sempre. Independente, mas eu acho que agora existem a forma como a gente se manifesta, tanto na roupa e principalmente no cabelo, ele ganhou um lugar até de militância. Então, por exemplo, os próprios cabelos, né, dos negros, enfim, de quem tem um cabelo mais black, não é só um estilo de cabelo, é um posicionamento que, inclusive, é considerado uma coroa, né? A gente está aqui de frente de um símbolo maravilhoso que é Murilo, né, Murilo? Há quanto tempo atrás um homem negro, o cabelo indicado profissionalmente era curtinho na máquina, porque não queria aquilo. Agora, significa até um posicionamento. E eu acho, Tati, não sei se você, Tati Chiquérrima, esteve na França, né, Mário? Eu Paris. Acompanhei, Tati, todos os stories e vi. E eu não sei se também no mundo da moda, que durante muito tempo foi eurocentrada, então eram as pessoas brancas, magras, né, e cabelos muito lisos, enfim. O quanto essa questão da inclusão e diversidade, quanto posicionamento, né, de militância, de minorias, isso está influenciando a moda ou não? Ainda é muito eurocentrado ou tem espaço para essa ocupação de minorias na própria moda, né? Ainda é muito eurocentrada, então são corpos magros. Muitos anos a moda cultivou as pessoas, tinham que ser magras, quase doentes mesmo, né? E a gente tem visto mais diversidade, mas meio que como obrigação, tá quase preenchendo uma cota ali. E alguns ainda estilistas são categóricos de não colocar. Eu tenho visto muito, principalmente nos desfiles, vai e volta, sabe? Então tem que colocar mais pessoas, corpos diversos, coloca. E daqui a pouco, se ninguém tá prestando atenção, eles estão tirando, sabe? Então, é algo que é presente e que precisa dessas referências, né? Agora, André, eu vi você falando em tom de dica, assim, você e Tati, olha, roupa muito decotada ou justa demais para os homens mais fortes, para as mulheres, não pode ser muito adequado, assim, no mercado de trabalho. Agora, eu imagino o tamanho do desafio que é para um gestor, hoje em dia, chegar para um liderado e falar, olha, sua roupa está muito justa. Você acha que cabe a um gestor fazer isso? Ou como é que ele vai agir dessa maneira, assim? Não tem jeito, né, Mário? Por isso que eu digo que ser líder no mundo contemporâneo é extremamente desafiador. O mundo está muito complexo, as condições estão muito complexas, a força de trabalho é muito complexa e, portanto, ele vai ter que dar conta. Quer ver uma coisa, Mário? Que às vezes um líder precisa dar conta, a própria questão que a Tati falou, a asepsia. Às vezes as pessoas não se cuidam do ponto de vista do autocuidado mesmo. Sim, mas você não tem um risco enorme de cair no assédio moral?
Aí tem os cuidados. Conversar sempre com alguém ao lado, né? Assim. Se tiver uma insegurança, fazer testes mesmo com alguém. Vamos supor que eu sou líder, eu tenho que dar um toque na Tati. Você é uma pessoa que eu confio, mais madura, enfim. Eu divido com você e falo assim, eu estou pensando em fazer essa abordagem. Esses testes mesmo do dia a dia e convidar sempre alguém para estar junto, para que assegure. Porque se a gente tem a intencionalidade, o cuidado e a explicação do porquê, é claro, Mário, que tem risco? Tem. Mas se você tem uma testemunha, o discurso está adequado e a intencionalidade, e que significa assim, olha, eu não quero me apropriar do seu estilo, eu respeito a sua forma, mas aqui nós temos, né, algumas regras. E às vezes, até por isso que algumas empresas optam por uniforme. Mas, de novo, eu queria voltar para a temática de não inadequação do funcionário, mas a inadequação da empresa. Sim. Porque eu acho que isso é o tema como Tati traz, né? A coisa do álibi. Então, eu tenho um desfile inteiro de pessoas brancas, eu boto o negro como álibi, né? Então, eu acho que tem um desafio para o mundo profissional e que tem dividido tanto as bandeiras de inclusão e diversidade, porque, como a gente falou no último programa, é mais do que um posicionamento pessoal, é uma questão de business e de negócios, na hora em que a gente está nos corredores, eu vejo se realmente a empresa é inclusiva ou diversa. Porque se eu vou num desfile e o camareiro, a pessoa da maquiagem, a pessoa que orienta, o diretor do desfile, também tem ali negros, gays, mulheres, enfim, aí sim está caracterizado. Então, observe os corredores da sua empresa. Se os corredores da sua empresa têm todas as representações, então provavelmente a sua empresa não é diversa só como um quadro na parede, mas ela de verdade está exercitando o papel, né, de inclusão e diversidade. E eu acho interessante isso que a Andréia falou há uns minutinhos atrás sobre as mudanças, né, que a gente está passando. A gente passa na moda, a gente passa nas empresas, e eu vejo que muitas empresas não estão preparadas para as mudanças. Então, elas colocam um padrão, e eu lembro muito, eu não vou lembrar agora exatamente quando foi, mas, por exemplo, o padrão. Essa empresa aqui se usa touca. Só que aí, imagina uma mulher negra com um cabelo black, cheio, e eles dão uma touca padronizada. Que, eu lembro foi um caso que passou na matéria, e não cabia no cabelo dela. E tipo, eles, então você vai ter que dar um jeito no seu cabelo. Né? Boa, isso Tati, já ótimo é exemplo. Já é uma questão assim, não, esse é o meu cabelo. Vocês têm que me fornecer o material, eu sei que é padrão, eu vou me adaptar, mas vocês têm que me oferecer um material para o meu corpo, né? Tati, agora, ainda que a gente vive esse período de mudanças que, graças a Deus, se impõem, que é o respeito à individualidade, a cada um ser o que ainda há a roupa que define assim, as profissões. Um advogado hoje pode trabalhar sem terno? Isso vai mudar, não vai mudar? Como é que você vê essa questão da roupa estereotipando assim, determinados segmentos, determinadas profissões? É bem comum. E eu, inclusive, vejo colegas de profissão fazendo videozinhos na internet falando assim, eu me vestiria se eu fosse professora, assim, eu me vestiria se eu fosse... E Juliana até fez essa brincadeira aqui semana passada. Juliana Santos falou que estava semana passada vestida de diretora de escola. Diretora de escola, foi isso. Isso. E tem esse estigma, mas por quê? Porque é o meio que a pessoa vive, o que ela vê, o que ela tem de referência. Mas hoje eu já vejo muito mais diferença. É claro que alguns meios, algumas coisas são mais complicadas. Por exemplo, na área de direito, na área de advocacia, é bem complicado você sair. Mas eu vejo, e a André pode até falar isso com a experiência dela de dia a dia, os combates geracionais. Por quê? As pessoas que estão se formando, e eu vejo muito, eu atendo pessoas que estão indo para o mercado de trabalho agora, saindo da faculdade, e que na faculdade se veste de uma forma, e quando chega no mercado de trabalho, eu preciso mudar meu guarda-roupa, porque não tem mais nada a ver. Eu ia para a faculdade de sainha, eu ia para a faculdade de estampado, e na advocacia, no direito, a gente já vê diferente. No começo da faculdade, os estudantes já começam a comprar blazer, já começam a comprar camisa de botão, porque eles sabem que a exigência lá do mercado é diferente. E que ele já vai ter que ir para o estágio vestindo uma calça social que não tem nada a ver com a idade dele, porque ele é uma pessoa jovem. Então, a pessoa tem que se enquadrar. E os escritórios de advocacia também estão chocados com ele, porque eles estão começando a insistir um pouco mais no usar o tênis, não ir de salto. Por exemplo, as mulheres
que trabalham com direito, muitas ficam assim, o que eu posso usar? Porque eu não aguento ir de salto todo dia. Aí elas vão de tênis, de chinelo, chegam lá, colocam o salto só para atender o requisito de estar de salto, porque precisa para aquela profissão. Mas eu acho que as novas gerações meio estão começando a bater de frente nisso e a tentar mudar aí um pouco. O que você acha, André? Nossa, eu concordo plenamente. E é tão sutil, né? Ouvindo a Tati falando, a gente começa a prestar atenção que realmente, que imposição é essa, né? De salto. Uma mulher, para se mostrar relevante, competente, tem que ter salto. É tão esdrúxulo, né? Mas uma hora a gente vai mudar. Eu ia tirar uma foto, mas não tirei porque eu falei assim, não vai poder postar mesmo porque a pessoa não autorizou, né, a questão da imagem. Mas eu estava vindo de BH, que eu fui dar aula em BH nesse final de semana. Na volta, me chamou a atenção. Eu quase tirei a Adalberto mesmo para mandar para vocês verem. Era um comissário de bordo que normalmente, lembra? Eram tudo todos alinhadinhos. Era um rapaz com o cabelo cacheado, pintado, grande, e que me chamou a atenção, e que era jovem. E aí eu falei assim, olha aí, mais um, de repente, né? E até eu olhei isso com bons olhos, porque depende do olho que a gente olha, né? E a companhia, eu falei, sinal de que essa companhia deve ter um quadro na parede de diversidade, está cumprindo, porque senão ela nunca permitiria que um comissário de bordo estivesse com aquela... Tem perguntas para vocês aqui. Questão. Fabrício Salles. Gente, eu tenho tatuagem em partes do corpo que não ficam visíveis. Eu tô doido para fazer uma no antebraço. É complicado hoje ainda tatuagens visíveis assim, mesmo com toda a popularidade que a tatuagem já adquiriu. Vocês acham que eu posso ter problema no meu ambiente de trabalho caso eu estampe a tatuagem gigante no antebraço? Nossa, eu ia falar da tatuagem na hora que você estava falando, Os Tati, são porque muito sincronizados, porque a tatuagem é um exemplo clássico do quanto ela se reposicionou. Ainda tem alguns segmentos, Mário, que ele pode ter problema, sim, mas eu acho que se ele for, eu sabe que eu sou sempre a revolucionária daqui da questão. Se ele for para uma empresa que cria dificuldade por conta da tatuagem, querido, procure outra empresa, porque essa empresa está totalmente desatualizada, né? É um pouco do meu posicionamento, mas é interessante como essa questão do cabelo black, para mim, é a mesmo significado da tatuagem do passado, só que com simbolismo de resistência. E tem outros exemplos interessantes aqui, olha. A Francelina, super atenta, lembrou a gente, na própria Assembleia Legislativa, impôs agora vocês falam dress code, né? Que é um padrão de vestimenta, né? E um deputado não pode mais usar suas tradicionais camisas, ele tem que usar agora só terno na Assembleia, pode ferir o decoro. Está perguntando a opinião de vocês. E a Alessandro disse, se não tiver no dress code correto do direito, até barrado em sala de audiência você nem entra. Exatamente. Enfim, você acha que é necessário ainda, Tati, num ambiente como a Assembleia Legislativa, se exigir um padrão assim, mais formal, ainda que o deputado queira dizer, olha, eu sou representante do meu povo que não usa terno, eu não quero usar terno, enfim. Naquele ambiente, lhe parece necessário assim? Então, a gente vê muito a discussão do seguinte, a minha roupa não define minha competência. Acho que foi até o discurso, né, do parlamentar que falou isso, e realmente não define. Agora, o que eu vejo é justamente isso, a gente está em momentos de transição, porque antes isso não era questionado, tanto que não tinha dress code, tanto que realmente ele falou, não tem nada definido, eu venho do jeito... Então, as pessoas meio que assumiam que para você ser uma pessoa relevante, ter esse poder de fala aqui, você tinha que estar de terno. E todos seguiam isso inconscientemente, né? E quando começou alguém quebrar uma regra, que eles perceberam, mas não era uma regra? Não era uma regra. Foi uma convenção que a gente colocou aqui, só que todo mundo achou que era. Então, eu acho que... eu não acho, isso eu estou dando minha opinião pessoal e profissional aqui, que tem que ser de terno. Eu acho que existem outras formas de você se vestir de forma adequada, e principalmente se você é representante do povo, né? E principalmente porque se você vai fazer uma visita externa no bairro, você vai estar vestido de outra forma. Né? Você vai visitar uma comunidade, você vai vestir de outra forma. Sim. Então, para cada ambiente tem o seu dress code. Se tem dress code, segue o dress code, gente. Tá definido, você vai seguir. Mas eu acho que questionar é sempre interessante. Eu vou encerrando com vocês, mas eu queria ouvir alguma coisa sobre uniforme. Não uniforme obrigatório por questão de segurança, enfim, mas o uniforme que às vezes as empresas adotam, só com o nome da empresa,
se não tivesse uniforme, não ia comprometer em nada o trabalho. Mas ela acha adequado ter uniforme. Tem muita gente que gosta do uniforme. Tem. Entre esquentar com roupa, já vou com meu uniforme. Eu Eu ia já adorar. falei aqui que eu trabalhei 2 anos de uniforme, né? Que eu justamente trabalhava numa companhia Você ia gostar, aérea. Adalberto? Eu ia adorar, ia facilitar tanto a vida Será desse mesmo você ia uniforme. gostar, Adalberto? Eu acho que eu ia gostar. Se fosse uniforme, camisa de botão, assim, cinza, toda com calça preta, tem que usar por dentro. Mas é porque eu acho que é a praticidade ali. Eu já, por exemplo, eu já aprendi uma coisa com a Tati, inclusive. Por exemplo, todo dia em casa, quando eu chego, aí o que eu faço? Vou tomar um banho depois da academia. Eu já tô pensando na roupa que eu vou usar no próximo dia. Aí o que eu faço? Pra eu não acordar afobado no outro dia, o que eu faço? Eu já vou no guarda-roupa à noite, aí eu já vejo o que eu vou usar no outro dia e deixo organizado, pra eu não perder tempo no dia seguinte. Então o uniforme vai facilitar muito minha vida. Eu ia perguntar isso porque nesse mundo que se valoriza tanto assim o indivíduo, ainda cabe o uniforme assim padronizado para todo mundo? Ou vocês acham que isso está com os dias contados? Eu acho que, sabe o que eu estou pensando aqui? Não, que poderia ser um modelo híbrido, né? Igual a gente tem no híbrido online presencial, podia ser assim, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana o uniforme. Sabe por quê, Mário? O uniforme, em muitas instituições, é um motivo de orgulho. A gente tem algumas empresas que eu conheço, principalmente aqui no Espírito Santo, que a pessoa faz questão de ir no supermercado com a camisa porque ele quer ser identificado como aquele profissional daquela empresa, né? Imagino companhia aérea, que coisa linda, aquelas aeromoças com aquelas roupas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, concordo com você que eu não sei se a Adalberto ia gostar muito de segunda a sexta. Duvido, Eu acho que não. bolinha Mas uma dobrada quinta aqui, e uma já sou eu. sexta seria interessante, Adalberto vir, não é não, Murilo? Você acha também? Concorda? Então, segunda a quarta, aí eu já estou dando uma dica Uma para a dica, Gazeta. né? Uma dica De pra segunda Gazeta. a quarta, camisa da Gazeta, porque todo mundo tem orgulho de, né, trabalhar na Gazeta, inclusive nós queremos também, né, Tati? Uma camisa da Gazeta. E quinta e sexta, Aí a mais pessoa leve, vem né? no seu estilo. Isso era a sugestão que eu ia fazer, que dependendo do tamanho da empresa, que aí eu sei que tem que ter verba e tudo, você não precisa oferecer um uniforme específico, mas de tempos em tempos oferece uma camisa da empresa. Você faz uma camisa igual para todo mundo e dá essa possibilidade da pessoa. E assim, com o tempo você vai oferecendo tipos diferentes de camisa. Ela vai estar sempre identificada como da empresa. Você vai fornecer dar subsídio para o funcionário ir trabalhar com uma roupa legal, mas diversa. Eu vou agradecer muito a Tati Arruda e a Andréa Salso. Espero que tenhamos atendido aos anseios da Júlia, que Espero, sugeriu vamos esse tema. saber. Júlia, querida, tomara que a gente tenha atendido aí o seu desejo de discutir esse tema aqui no CBN Cotidiano. Foi ótima a sua sugestão. Unimos aqui André e Tati. Tem um bom bate-bola, né, gente? Papo delicioso, né, Tati? Com certeza. Cabe aqui mais alguns... Estão me ligando agora. Atende, Mário. Tô na rádio, daqui a pouco eu te atendo. Peraí. Estão ligando. Não é cobrança, Não. Se for cobrança, você vai atender agora, Adalberto. Obrigado, Andréia. Obrigado, Tati, pela participação aqui mais uma vez. Até viu? segunda que vem.